Mensagem número 84, Divinos Dons, baseada na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, onde ele diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. E Emmanuel comenta: realmente, não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza da coragem, o amor e a moderação. Todos somos, assim, dotados de recursos para desenvolver ao infinito os dons divinos de fortaleza, que é valor moral, do amor, que é serviço incessante no bem, e da moderação, que define equilíbrio. Entretanto, à maneira do operário que foge à máquina, acreditando receber impunemente o salário da oficina, sem o suor do trabalho, desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida, sem o esforço do próprio burilamento. O operário, nessas circunstâncias, ganha vantagens materiais. Contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência. E nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre, mas por dentro estamos na sombra da ignorância. É por isso que geramos em nosso prejuízo o clima de medo, em que os monstros do egoísmo, da discórdia, do desespero e da crueldade se desenvolvem, tanto quanto a cultura de várias enfermidades prolifera na podridão. Não te percas desse modo nas ideias inquietantes ou destruidoras do medo, capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza da coragem, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante, na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Então, essa mensagem, ela fala dos divinos dons, que nada mais são do que as nossas qualidades naturais, aquelas qualidades que se encontram em nosso interior como sementes de luz, esperando o nosso trabalho de autoburilamento para desabrocharem e se desenvolverem na plenitude. Vejam que dons, né, a palavra dons, significa exatamente uma qualidade inata, né? Ou seja, nossos espíritos eternos são dotados de uma série de qualidades inatas, né? De qualidades naturais, né? De aptidões que são inerentes à centelha divina que habita em nós, que aguardam, né, a nosso trabalho de autoaperfeiçoamento para que possam, em sendo cultivadas, crescerem, né, desabrocharem e atingirem a sua maturidade. E é interessante porque Emmanuel não dá a essa mensagem apenas o título de dons, ou seja, ele não se refere apenas a essas qualidades, mas ele acrescenta a esse substantivo o adjetivo divinos, né? Ou seja, são dons excelentes, né? Divinos quer dizer excelentes, maravilhosos, né? Sublimes, magníficos, perfeitos, incomparáveis, supremos. É isso que significa o adjetivo divinos. Então são dons realmente que, quando cultivados por nós, nos conduzem à paz inabalável e àquela felicidade genuína que nós tanto procuramos, né? Aquela felicidade sem oscilações, né? Aquela felicidade estável, porque dentre esses dons divinos, né, que aguardam o nosso trabalho de autoburilamento para se manifestarem em plenitude nas nossas vidas, dentre esses dons encontra-se a equanimidade, né, que é essa qualidade de mantermos uma estabilidade interna que não oscila e que, portanto, nos torna livres das influências externas e mantém o nosso estado de energia elevada, né, intensa, mantém esse estado constante, né? A equanimidade, ela permite estabilizar a nossa energia
de modo a que não fiquemos oscilando entre alegria e tristeza, né? Entre felicidade e infelicidade. E vejam que essa mensagem que Emmanuel intitulou de Divinos Dons, ele usa como apoio para o desenvolvimento do seu ensinamento essa passagem muito bonita aqui de Paulo, né, na segunda epístola a Timóteo, onde o apóstolo diz que Deus não nos deu o espírito do temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, né? Ou seja, o nosso estado natural é um estado de fortaleza interior, de amorosidade e de equilíbrio, que é o que significa moderação, né? Ou seja, nós, em nossa essência divina, somos naturalmente fortes, né? Fortaleza significa força. Então, nós temos dentro de nós essa força interior, né? Essa fortaleza interior, que é justamente a nossa capacidade de superar as dificuldades, né? De nos mantermos firmes no caminho da busca, que busca o bem e a justiça, né? Nós somos dotados dessa fortaleza, é isso que Paulo está nos dizendo. O temor, o medo, ele é uma emoção perturbadora que não faz parte da nossa natureza intrínseca, né? Ela apenas é uma nuvem de obscuridade emocional, né? O medo, o temor, né? São nuvens de obscuridades emocionais que decorrem das nossas imperfeições. Mas quando nós purificamos nossos corações e nossas mentes, essas nuvens de medo se dissipam e então abre-se espaço em nosso interior para que brotem essas qualidades a que o apóstolo Paulo está aqui se referindo, que são a fortaleza, o amor e a moderação, né? Então, o que o apóstolo nos diz é que ao lado dessa força, né, dessa fortaleza que derrota o medo, né, essa fortaleza que derrota o receio, há também, né, o amor, né? Ou seja, esse sentimento nobre, né, que também se encontra em forma de semente, né, nesse reino divino, né, que habita dentro de nós. Existe essa semente de amor, né, um amor incondicional, né, aquele amor que tem a capacidade de se manifestar em benefício dos outros seres sem esperar nada em troca, né, sem que haja, né, nenhuma mácula de auto-interesse, né? Um amor que consegue, como o amor de Jesus, chegar ao cume da própria abnegação, né? Do esquecimento de si mesmo para poder trazer benefícios ao próximo, né? E a moderação, que é a nossa habilidade, né? Uma habilidade que também nós precisamos desenvolver no caminho espiritual e que diz respeito nada mais, nada menos do que ao equilíbrio, né? A moderação é sempre aquela habilidade em que nós conseguimos atuar em toda e qualquer circunstância na medida exata, sem excessos e sem carência, com critério, com equilíbrio e com comedimento, né? Isso é a moderação, né? Que são qualidades que o apóstolo aqui nos diz que são as nossas verdadeiras características naturais, né? São as características do nosso espírito, né? Desse espírito que carrega essas sementes divinas, aguardando apenas a nossa disposição de cultivá-las, né? Então é por isso que Emmanuel, quando inicia seu comentário, nos diz, né? Inicia nos dizendo que Deus não instilou em nosso espírito o medo, né? O medo não é algo que seja da nossa natureza divina, né? O medo é algo que, como nós já dissemos, né, surge por força das nossas imperfeições, né? Então Emmanuel ressalta essa fala do próprio apóstolo Paulo, né, dizendo-nos que Deus não nos instilou o espírito do medo, mas que ao invés disso, na verdade, colocou em nossos corações e em nossas mentes essas sementes luminosas da fortaleza, da coragem, do amor e da moderação, né? Ou seja, nós somos dotados, né, de recursos que podem se desenvolver, como diz Emmanuel aqui, ao infinito,
né? Ou seja, são recursos que não têm limites de desenvolvimento, né? Podem se desenvolver de forma ilimitada, né? Fazendo com que nós tenhamos, a partir da fortaleza, um valor moral que nos sustenta nesse caminho que nos leva a avançar no desenvolvimento espiritual, né? Então a fortaleza nos dá esse valor moral, né? Essa coragem, né? Esse ânimo, né? O amor que nos propicia essa energia do serviço incessante no bem, né? E a moderação que permite que nós atuemos sempre de forma equilibrada dentro da justa medida, né? Só que Emmanuel vai nos chamar a atenção para o fato de que, por sermos ainda pouco evoluídos, né, no caminho espiritual, nós ainda agimos da forma, ele faz uma analogia aqui, né, que nós agimos no nosso caminho espiritual de maneira análoga àquele operário que foge do trabalho, né, procurando receber o seu salário sem o correspondente esforço, né, para fazer jus a essa remuneração, né? Então, isso é característico dos espíritos ainda pouco evoluídos espiritualmente, né? A gente pensa mais no resultado, né? Pensa mais na recompensa do que no trabalho que precisamos fazer para atingir os resultados que desejamos, né? Então Emmanuel nos chama a atenção para que isso não para o fato de que isso não é possível no caminho espiritual, né? Há no universo uma lei de causa e efeito perfeita, né? Que não permite que nós adquiramos felicidade e paz interior sem um esforço correspondente do nosso próprio autoburilamento. Nós precisamos nos esforçar no trabalho do nosso autoaperfeiçoamento para que possamos desfrutar, né, desses frutos, né, de paz interior, né, dessas bênçãos que decorrem como resultado do nosso trabalho de evolução espiritual, né? E Emmanuel diz que é muito importante que nós atentemos para a necessidade de estarmos sintonizados com uma das 10 leis espirituais que estão lá enunciadas no Livro dos Espíritos, que é a lei do trabalho, né? Para que possamos, então, trabalhando, mas não trabalhando no sentido desse trabalho profissional, né? A que estamos habituados aqui no nosso mundo material. Não é esse trabalho para ganhar dinheiro. O trabalho a que Emmanuel aqui se refere é o trabalho de superação das nossas limitações, né? É o trabalho de purificação das nossas obscuridades mentais e emocionais, né? Nós precisamos atuar diligentemente, né, nesse processo de refinamento do nosso mundo interior, para que possamos não nos perder, né, como diz Emmanuel, nas ideias inquietantes ou destruidoras do medo. Por quê? Porque todo aquele praticante espiritual que se dedica intensamente ao trabalho de autoaprimoramento, ele vai se conectando cada vez mais com essa fortaleza interior, com esse valor moral a que se refere o apóstolo Paulo aqui na segunda carta a Timóteo, né? Então, quanto mais intensamente nós trabalharmos por nossa evolução espiritual, mais destemidos ficaremos diante das circunstâncias da vida e mais coragem teremos para enfrentar as dificuldades e mais habilidades desenvolveremos para cada vez mais desobstruir o nosso caminho e ajudar, né, aqueles outros que conosco convivem a também se libertarem, né, daquelas aflições que ainda os aprisionam nessa caminhada espiritual, né, que ainda os atrapalham nessa caminhada espiritual, né? É por isso que Emmanuel aqui conclui
a mensagem, né, nos conclamando a utilizarmos esses dons divinos que já temos aqui em forma de potencial dentro de nós, né, que utilizemos a fortaleza da coragem, né, a bondade do amor e o equilíbrio da moderação para seguirmos adiante, né, para que possamos caminhar nessa nossa vida encarnada na Terra e também no plano invisível, né, além da Terra, né, com a luz com a luz do coração e a paz da consciência, que são os frutos naturais desse trabalho de autoaprimoramento. Então vejam que nós não vamos gozar dessa luz do coração e dessa paz da consciência apenas quando atingimos a perfeição espiritual. Não, nós já podemos gozar desses frutos, desses doces frutos do trabalho espiritual aqui e agora, né? Em nos dedicando ao cultivo dessas qualidades espirituais, né? No próprio processo de autoaprimoramento, nós já poderemos usufruir dessas bênçãos, né? Que são a luz do coração e a paz da consciência, né? Bênçãos essas que estão entre aqueles tesouros que as traças não roem e a ferrugem não come.